Nesta conferência, nós estamos apresentando a vocês alguns contrastes para que vocês tenham a opção de fazer uma escolha. Então, nós estamos vendo esse trecho de 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14, que diz: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade, comunhão entre luz e trevas, harmonia entre Cristo e o maligno, união entre o crente e o descrente, ligação entre o santuário de Deus e os ídolos. Então nós chegamos agora à quarta mensagem e nós já estamos abordando esse quarto item. A primeira coisa que nós vimos foi crente e descrente. Então, primeiro passo que nós temos na nossa vida com o Senhor é crer. E foi isso que nós vimos na primeira mensagem. E aí nós vimos que nós somos crentes. Na segunda mensagem nós vimos a questão de justiça e iniquidade. Justiça se refere a todo o ato de justiça do Senhor por nós na cruz. Tudo que Ele fez para nos perdoar dos pecados. E nós vimos como esse Senhor é maravilhoso e amoroso de ter morrido por nós para nos tornar pessoas justas. Na terceira mensagem, ontem à noite nós falamos sobre luz e trevas. E vimos que nós somos da luz, somos do dia. Não devemos ficar dormindo nas trevas, mas permanecer no dia como o Senhor é luz. E nós podemos também ser luzeiros no mundo. E agora cedo, então, nós vamos ver o capítulo 6, versículo 15. Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno. Então, como nós vimos, nós estamos aqui apresentando a vocês algumas opções para que vocês façam escolhas. A adolescência é uma idade de aprender a fazer boas escolhas. Até que vocês entrassem na adolescência, muitas das escolhas seus pais fizeram por você. Mas agora, vocês estão na idade de fazer as próprias escolhas. E o segredo é fazer boas escolhas. Escolhas nós sempre fazemos. Mas o segredo é como fazer boas escolhas. E nesta manhã, nós queremos apresentar essa essa quarta opção para você. Cristo e o maligno. Que harmonia pode haver entre os dois? Quando nós olhamos superficialmente ou rapidamente, é óbvio que não existe harmonia entre os dois. Mas como nós vamos ver nesta mensagem, nós vivemos num mundo que tenta, de alguma forma, fazer isso. O próximo versículo que nós vamos ver, é uma palavra que o Senhor falou para os incrédulos, para os fariseus que perseguiam o Senhor. Ele falou para eles: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Aqui ele apresenta o diabo como alguém que tem desejos. E usa aqueles que não creem no Senhor, os descrentes, para satisfazer o desejo dele, os desejos dele. Como nós vamos ver hoje, o diabo construiu no mundo um sistema que aparentemente é para satisfazer o desejo das pessoas. Então as pessoas no mundo estão atrás de diversão, alegria, satisfação. E o mundo apresenta muitas maneiras
de satisfazer os desejos delas. Mas como esse trecho também fala, o diabo é o pai da mentira. E quando ele fala mentira, ele fala do que é próprio dele. Ele engana. Foi assim desde Eva, lá em Gênesis 2 e 3. Ele engana as pessoas. Então, embora ele apresente um mundo que é para satisfazer o desejo das pessoas, na verdade, ele está induzindo as pessoas a satisfazer os desejos dele. Quando as pessoas são enganadas e no mundo acham que estão se divertindo, se satisfazendo, na verdade elas estão satisfazendo os desejos dele. E o versículo continua, o Senhor diz ainda, ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Ele foi assassino desde o princípio. Quando você pensa em assassinato, talvez você pense em Caim, que matou Abel. Mas aqui, essa característica do diabo, o Senhor fala de algumas características dele. Ele fala que ele é mentiroso, que nele não há verdade, e que desde o princípio ele foi assassino. Quando o Senhor colocou o homem no Éden, e colocou diante dele duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, o Senhor deu a escolha para o homem. Como o Senhor faz conosco todos os dias. Todos os dias nós temos a possibilidade de fazer muitas escolhas. Mas o Senhor advertiu o homem e disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que você comer dela, o que vai acontecer? Você vai morrer. Mas como o diabo é um assassino desde o princípio, o que ele fez? Ele mentiu. Como ele profere mentira, é mentiroso e é o pai da mentira, ele disse para Eva, é claro que vocês não vão morrer. E o que aconteceu? Ela foi enganada, comeu da árvore do conhecimento, deu para Adão e eles comeram. E o resultado foi, a morte entrou. Vejam, ele é assassino desde o princípio, mas ele não mata diretamente. Como é que ele mata? Enganando, mentindo. Então, de lá para cá, de Gênesis 3 até agora, em todos esses séculos, em todos esses milênios, ele construiu um sistema mentiroso. E por meio da mentira, e por meio do engano, ele leva as pessoas a crer que estão sendo satisfeitas nos seus desejos, quando na verdade, ele é que está satisfazendo os desejos de morte, os desejos assassinos dele. Ele quer levar todos a morrer. Quando nós por causa de Adão, desde o nascimento nós somos pecadores e condenados à morte. Mas quando nós cremos no Senhor por meio da palavra, que foi a primeira mensagem que nós vimos, a fé entra, o que acontece conosco? Nós nascemos de novo. Então a morte é eliminada. Qual é a intenção do assassino? Impedir que as pessoas creiam. Impedir que elas saiam da morte. O assassino só tem um objetivo: levar as pessoas à morte. Então tudo que ele faz com os incrédulos é para impedir que eles creiam. Cria um sistema para que eles não busquem a Deus, assim eles ficam longe da palavra. Mas se a palavra chega até eles, ele ainda tenta ao máximo cobrir os olhos das pessoas para que elas não vejam a luz.
Graças ao Senhor vocês estão aqui. Vocês vieram a essa conferência. Vocês tomaram uma ótima decisão. Vieram onde há a palavra, para que vocês tenham fé. E crendo, vocês tenham vida. Isso já foi uma grande derrota para o diabo na vida de vocês. Porque quando vocês vêm até o Senhor e Ele fala com você, isso gera no seu coração a fé. E leva você para a vida. Tira você da mão desse assassino, que quer manter todos debaixo da mão dele. O próximo texto fala, 1 João capítulo 5, versículo 19, diz: sabemos que somos de quem? De Deus. Sabemos que somos de Deus. Por que nós sabemos? Porque nós cremos. Porque a palavra chegou até nós, nós cremos nessa palavra, a vida de Deus entrou em nós e agora nós nascemos de Deus. Somos filhos de Deus. Você, ao crer no Senhor, mudou de dono. Você agora é de Deus. E João continua. E que, ou seja, sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. O verbo jazer significa estar deitado e é usado para os que estão mortos. E João diz que o mundo inteiro está morto, deitado no maligno. Lembre-se, o tema desta reunião, desta quarta mensagem é: a quem pertenço? A Cristo ou ao maligno? E nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque nós cremos no Senhor. Mas nós ainda vivemos num mundo que está morto, deitado no maligno. Essa é uma figura muito interessante. Compara o diabo a um caixão de defunto. E o mundo a um morto que está ali deitado. Nós somos de Deus, mas nós estamos no mundo, num mundo que está morto e deitado num caixão. E por causa disso, esse mundo exerce uma pressão muito forte para que a gente se conforme a ele, tenha a mesma forma dele. Então o que eu quero falar para vocês, adolescentes e jovens que já creram no Senhor e já nasceram de novo. Vocês têm uma vida em vocês que é eterna. Ela é eterna por natureza. E ela foi colocada em você, portanto ela jamais morre. Porém, nós estamos num mundo que quer fazer tudo para nos conformar a ele. Um mundo morto. Um mundo que está num caixão. Todos os incrédulos estão nesse defunto. Todos os incrédulos estão nesse mundo morto. Nós saímos dele pela fé. Mas nós temos de viver nele. Todos os dias. Vamos para a escola, trabalhamos, estamos no mundo. O versículo seguinte, ou melhor, o que nós vamos ver agora são algumas características deste mundo que está morto. E a primeira delas é um negócio chamado relativismo, que diz que não existe verdade absoluta. Tudo é relativo. Tudo depende da maneira como você olha. Tudo depende do ângulo que você vê. O que pode ser certo para mim, pode ser errado para você. E o que pode ser errado para mim, talvez seja certo para você. Isso é que esse mundo fala hoje. Lembre-se, esse mundo que está deitado
num caixão. É um sistema para fazer nos conformar a ele. O diabo nunca vai poder tirar de você a vida eterna que Deus te deu quando você creu nele. Mas ele é mentiroso, ele é enganoso e ele continua sendo assassino do mesmo jeito. Ele pode não matar você, ele pode não tirar a sua vida eterna, mas ele pode fazer uma coisa: conformar você a este mundo morto. Você tem vida. Ninguém vai tirar essa vida de você, nem o próprio Deus consegue tirar essa vida de você. Mas, se nós ouvimos as mentiras do diabo, é bem possível que a gente tenha a forma, a aparência, o comportamento, a atitude do mundo que está morto. Aí, você não expressa que está vivo, você não expressa essa vida que está em você. Então, dependendo da maneira como você vê as coisas, você faz coisas que conformam você com o mundo, mesmo tendo a vida de Deus. Mesmo tendo crido no Senhor pela fé, mesmo tendo sido justificado, não sendo mais iníquo, mesmo recebendo a luz, mas ainda assim, o diabo tenta conformar você, dizendo: não é bem assim. Não é bem assim. O que ele fez com Eva em Gênesis 3, ele faz conosco todos os dias. Não só todos os dias, cada momento. Cada vez que ele nos apresenta alguma coisa, cada vez que nós estamos diante de uma decisão, ele vem nos enganar e tentar dizer: calma, não é bem assim. O que alguns dizem que é errado, não é tão errado. Porque não existe verdade absoluta. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. O Senhor Jesus falou isso, e nós cremos nisso. A vida de um crente, lembre-se, na primeira mensagem nós falamos disso: eu sou crente. A vida de um crente é dirigida, é guiada pela palavra de Deus. O que nós estamos fazendo aqui nesses quase 4 dias? Com reuniões, com atividades, com palestras e tudo mais. Falando a palavra. A palavra é o centro dessa conferência. Ela não dura, a duração dela pode não ser tanta, mas a ênfase dela é o tempo todo. Existe a palavra nos hinos, existe a palavra no compartilhar, existe a palavra na mensagem, nas atividades. Em tudo nós queremos apresentar para vocês a palavra, porque a palavra é a verdade. Jovens, creiam nisso. Quando alguém disser que a verdade é relativa, você deve ter clareza. Não, a verdade não é relativa. A palavra de Deus é a verdade. E eu quero que vocês repitam isso agora. A palavra de Deus é a verdade. Mais uma vez. A palavra de Deus é a verdade. O mundo vai dizer que não. As pessoas vão dizer que não. Eles podem chamar você de radical, de xiita, de muitas coisas. Mas lembre-se, você nasceu de novo. E você nasceu porque você creu nessa palavra. Foi por meio dessa palavra que você recebeu vida. Toda a sua experiência com o Senhor começou por meio dessa palavra. Então você sabe que a palavra é a verdade. Em tudo. Ela é a nossa referência, ela é a nossa bússola, ela é luz, ela é vida, ela é alimento. Nós dependemos da palavra para tudo. Mas o mundo diz: não é bem assim. E vocês vão ouvir muito disso. Na verdade, vocês já estão ouvindo, mas lembre-se, o diabo é um mentiroso. Talvez você já esteja ouvindo isso,
e não consiga perceber. Tudo aquilo que você assiste na TV, nos filmes, nas séries, tudo aquilo que você vê na internet, tudo aquilo que os seus colegas conversam, que leva você a ter dúvida da Bíblia, dúvida do que Deus fala, isso é uma mentira e um engano para fazer você não crer na palavra e não aceitar a palavra como a verdade. Existe hoje no mundo uma corrente cada vez mais intensa, cada vez mais forte, uma correnteza enorme, que quer dizer que a Bíblia não é a verdade, que existem outras verdades. Você vai ouvir muito disso. Mas nós queremos garantir para vocês, toda vez que nós pudermos, toda vez que vocês estiverem aqui conosco, toda vez que vocês participarem das reuniões de jovens ou das reuniões da igreja na sua cidade, você vai ouvir a verdade. E vai ouvir que a palavra é a verdade. E nós esperamos que essa palavra que é a verdade sempre dê direção para vocês. E tire de vocês todas as dúvidas. Seja uma bússola clara, indicando que caminho vocês têm de andar. A próxima característica do mundo é o imediatismo. Tem de ser agora. É tudo rápido. Cada vez mais as coisas acontecem rapidamente. Não só na esfera física, mas também na esfera dos relacionamentos. Tem de ser cada vez mais rápido, cada vez mais depressa. E isso está fazendo com que as coisas aconteçam fora do tempo. Essa é uma primeira característica do imediatismo. As coisas acontecem antes do tempo. E uma dessas coisas que acontecem antes do tempo é o namoro e o sexo. Deus criou o casamento. Deus fez homem e mulher. E disse que eles deveriam ter filhos. Então, o sexo é algo criado por Deus, é algo abençoado por Deus. Deus não proíbe o sexo. Na hora certa, com a pessoa certa, na esfera certa. Sexo é abençoado por Deus com aquele ou aquela que Deus escolheu para você depois que você se casar. Vai ser uma bênção. Antes disso, não. Deus não abençoa, pelo contrário, é pecado. Mas o que o mundo diz? O que faz? Eles querem fazer você crer que uma vez que o seu corpo está pronto, você está pronto, ou está pronta. Pode fazer sexo, não há problema. E isso, infelizmente, tem afetado muitos adolescentes na vida da igreja. Por quê? Por causa do imediatismo. Estão adiantando uma coisa, trazendo para a hora errada, deturpando, distorcendo e com isso trazendo maldição. Lembre-se, o príncipe deste mundo é um mentiroso. Ele engana. E engano é uma coisa terrível. Você não percebe que está sendo enganado. Até que quando cai a ficha é tarde demais. E isso ele faz sempre. E na questão da sexualidade, ele faz o tempo todo com o objetivo de conformar você, ou conformar os crentes a esse corpo morto do mundo deitado nesse caixão. É isso que o imediatismo faz. Uma das coisas. A segunda coisa que ele faz, ele tira das pessoas a vontade de continuar.
A vontade de vencer as dificuldades, a vontade de vencer os obstáculos, de perseverar. Uma das palavras, lembre-se, nós estamos falando da Bíblia, certo? Uma das palavras mais importantes e uma das características mais importantes de um crente é a perseverança. O Senhor Jesus disse lá em Mateus 24 que quem perseverar até o fim, esse será salvo. A sua salvação depende da sua perseverança. Mas por causa dessa onda de imediatismo, o que nós queremos? Nós queremos que a nossa salvação seja rápida. Quando nós temos alguma dificuldade, nós oramos ao Senhor e esperamos que Ele responda imediatamente. Só que o Senhor tem o tempo dEle. Ele não é dirigido, influenciado pelo nosso tempo. Deus não é imediatista. 2000 anos atrás, o Senhor Jesus falou que iria voltar. E faz 2000 anos e Ele não voltou. Significa que Ele não vai cumprir a promessa dEle? Não. Significa que Ele tem o tempo dEle. E na sua vida, Ele também tem o tempo dEle. Nós temos o nosso. Nós gostaríamos que fosse no nosso tempo. Nós temos pressa. Nós gostaríamos que fosse rápido. O Senhor não é assim. O Senhor quer que nós sejamos perseverantes. Vocês são jovens, têm muito tempo pela frente. Na sua vida cristã, no seu relacionamento com o Senhor, nas suas orações, nos seus pedidos, saibam de uma coisa: vocês devem perseverar, persistir, não desistam. O imediatismo leva as pessoas a desistirem. Olha quantas pessoas começam um curso e desistem. Começam no emprego e pouco tempo depois saem. Iniciam um relacionamento, às vezes se casam e pouco tempo depois, não deu certo, não sou feliz, é melhor partir para outra. O que é isso? Imediatismo. Essa é uma característica desse defunto no caixão. É tudo agora. Agora. Mas o Senhor quer trabalhar em você e em mim a perseverança. Persevere. Eu quero dizer a você como alguém que está no Senhor há muito tempo. Eu criei no Senhor quando eu tinha a idade de vocês, eu tinha 14 anos, já faz um tempinho. E estou aqui até hoje. Muitas vezes, eu achei que o Senhor foi lento, que o Senhor não estava me ouvindo, que o Senhor devia ser mais rápido em me atender, por que Ele não faz o que eu quero, na hora que eu quero? Mas o Senhor teve misericórdia de mim, para me deixar aqui até hoje. E hoje eu posso ver, olhando para trás, tudo o que o Senhor fez foi na hora certa. Não foi na hora que eu quis, foi na hora dEle. E eu reconheço que foi a melhor hora. Se tivesse sido na hora que eu queria, não teria dado certo. Algumas coisas nem aconteceram. Porque o Senhor não só tem o tempo dEle, mas Ele sabe o que é melhor para nós. Então eu quero dizer isso a vocês. Vocês estão iniciando a sua jornada, vai ser uma longa jornada. Ela não é rápida. E ela vai ter o tempo do Senhor. E vai haver momento na sua vida em que você vai achar que o Senhor nem está escutando você. Essa é outra mentira que o diabo pode falar. Deus não está nem escutando você. Ele nem responde. Não. O Senhor escuta, mas o Senhor sabe. Mais do que escutar, o Senhor é sábio. Ele sabe o que fazer. Ele sabe quando fazer, Ele sabe de que modo fazer. Nós não. Então, seja perseverante no Senhor. O antídoto para esse imediatismo no mundo é a perseverança. Nós vamos perseverar. Nós estamos aqui com vocês. Pelo menos de 6 em 6 meses nós estamos aqui. E vamos continuar.
até que todos cheguemos. Até que nós cheguemos juntos. Até o Senhor voltar, ou seja lá o que for que aconteça, nós estamos juntos. E nós vamos perseverar juntos. Saibam disso. Nós estamos todos nessa mesma corrida. Amém? Uma outra característica deste século, deste mundo morto e deitado num caixão, é o individualismo. Se não me engano, em 2017, a palavra mais usada em todo o mundo foi selfie. Por causa das selfies. Só que a palavra selfie também significa eu. Então, essa é outra característica do mundo. Eu sou importante. Eu só olho para mim. Eu só me vejo. Tudo gira em torno de mim. Não é uma questão de ter estima ou não, mas é uma questão de se ver como o centro do universo. É um rei coroado. Todos devem se curvar a mim. O diabo nos faz ter uma visão, uma imagem de nós mesmos mentirosa. Lembre-se, o diabo, além de assassino desde o princípio, ele fala mentira, é mentiroso e é o pai da mentira. Então ele vai fazer você enxergar você mesmo de uma maneira mentirosa. Talvez ele possa fazer você pensar que você é tão importante, mas tão importante que não precisa de Deus. Essa é uma maneira mentirosa de você ver você mesmo. Ou o contrário. Ele faz você pensar que você é tão fraco, tão frágil, que a sua vida é tão medíocre, que você tem tão pouca importância que nem Deus liga para você. Ele não responde às suas orações, ele não faz o que você quer, ele não faz o que você quer na hora que você quer. Que Deus é esse? Você não tem importância para ele. De qualquer maneira, seja de um jeito ou de outro, ele vai fazer você enxergar a si mesmo da maneira que ele quer. Por quê? Porque ele é um assassino. Quando ele faz você se enxergar do jeito que ele quer, ele tem muito mais chance de matar você. Seja espiritualmente, seja psicologicamente, ou até fisicamente. Quantas pessoas hoje no mundo acham que a vida delas é tão sem importância, e até mesmo muitos jovens cristãos passam por isso. Pensam que a vida deles é tão sem importância que seria melhor parar de viver. Ele não tá inicialmente pensando em fazer nada contra a vida, mas ele está tão desanimado, tão cansado. Ele quer as coisas rapidamente e elas não acontecem. A verdade não é absoluta. Uns falam umas coisas, outros falam outras coisas, eu não sei para que lado eu vou, eu estou indeciso, eu estou indefinido, a minha vida não tem sentido, eu escuto os irmãos falarem uma coisa, mas quando chega no dia a dia é diferente, os meus colegas falam uma coisa, eu vejo outra coisa nos filmes e na TV, seria melhor não viver. Nunca o índice de depressão foi tão alto, até mesmo entre os filhos de Deus, até mesmo entre os crentes. O que é isso? É o assassino mentiroso agindo na vida das pessoas para quê? Para satisfazer o desejo dele, que é matar. Então, esse morto no caixão tem desenvolvido um sistema cada vez mais forte de fazer com que as pessoas não se valorizem.
Por um lado, elas podem se valorizar demais. Por outro, elas se valorizam tão pouco que pensam que não vale a pena viver. Por causa da mentira do diabo. E talvez, nesta manhã, aqui, alguns de vocês tenham ouvido essas mentiras. E até, de certo modo, acreditam nelas. Por isso eu quero lembrar você novamente. Nós somos salvos pela fé. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra. A sua salvação depende da palavra. O que a palavra diz. Não é o que o seu sentimento diz. Não é o que as pessoas dizem. É o que a palavra diz. E é isso que nós fazemos toda vez que nós nos reunimos. Nós falamos a palavra. Por isso há a palavra nas reuniões de adolescentes, nas reuniões de jovens, nas reuniões ministeriais, nas conferências, porque sem a palavra nós ficamos vulneráveis a todas essas mentiras que o diabo fala e passamos a acreditar nelas. Ou que nós somos bons demais e não precisamos de Deus nem dos irmãos, ou que nós somos tão maus, tão perdidos, tão sem esperança, que é melhor morrer. Tanto um como o outro são mentira. Por isso nós somos sempre dispostos a falar para vocês toda a verdade. Tenham certeza de que todas as vezes que vocês participarem desta conferência, participarem das reuniões da igreja, o que vocês vão ouvir é a verdade. E essa verdade produz muita coisa. Então, essas 3 características do mundo levam a que os cristãos tenham outra característica, que é um negócio chamado dualismo, ou vida dupla. Muitos estão convencidos que é impossível viver no mundo o que a gente ouve na igreja. O que nós ouvimos na igreja e o que nós vivemos no mundo nunca vão dar certo. Nós nunca vamos ter maneira de viver no mundo aquilo que nós ouvimos. Nós temos falado sobre santidade, desde a última conferência e nessa também. Deus quer uma geração santa. Mas muitos creem, erradamente, de que é impossível viver uma vida santa no mundo. Você até pode ter um comportamento melhor, um comportamento santo, separado, quando você está junto com os irmãos. Mas quando você for para a escola, estiver com seus amigos, quando você estiver em casa, quando você estiver na vizinhança, ou no trabalho, em qualquer lugar, é impossível ser santo. Lembre-se, o diabo é o pai da mentira. Essa é outra mentira em que muitos crentes acreditam e acabam danificando a vida deles. Eles, por causa do imediatismo, por causa do relativismo, do individualismo e outras coisas, eles acabam desistindo, achando que a vida cristã é uma utopia, é um sonho. Especialmente à medida que vocês estão ficando mais velhos e conhecendo mais esse defunto no caixão. Alguns anos atrás, um jovem nos procurou, lutando com o sentimento que ele tinha de atração pelo mesmo sexo. Adolescente, tinha começado a se reunir por causa disso, era uma luta grande no interior dele. E ele orava, e ele pedia que o Senhor o livrasse disso, mas parece que quanto mais ele orava, mais ele era atacado, mais ele era perseguido. E nós mantivemos comunhão por vários anos. Ele veio a várias conferências, eu fui à cidade onde ele morava, nós conversamos. Mas quando ele entrou na faculdade, depois de algum tempo, ele começou a se distanciar. Nosso contato foi diminuindo. Até que um dia, ele falou, olha, eu acho que não tem mais lugar na minha vida
para a Bíblia, para a igreja, eu vou sentir muita saudade dos irmãos. Eu gosto demais dos irmãos, mas eles não me compreendem e eu não consigo mais viver debaixo dessa pressão. Em vez de, ele não usou essas palavras, mas o que aconteceu é que, em vez de crer na palavra, ele creu nos sentimentos dele. E ele achou que ele é o que os sentimentos dizem que ele é, e não o que a palavra diz que ele é. Quando isso acontece, nós desistimos. Porque achamos que o que a palavra fala não dá para ser vivido em casa. Ele diz que sentia muita pressão, ele estava se tornando viciado em pornografia, não conseguia se controlar, precisava se masturbar muitas vezes por dia, mas quando ele desistiu, tudo isso acabou. Ele não tinha mais vontade de ver pornografia, passava dias e dias, às vezes semanas, sem se masturbar. Acabou a pressão. E isso para ele foi uma confirmação de que o que a Bíblia fala não dá para viver em casa. Na verdade, o que aconteceu foi que ele saiu do campo de batalha. Ele estava lá na frente, sendo bombardeado, o diabo estava bombardeando cada vez mais. O que ele fez? Ele saiu do campo de batalha e foi lá para o final, longe do bombardeio. É lógico que o diabo deu sossego para ele. Esse é um exemplo. Mas muitos de nós passamos por isso, nessa área ou em outras. Basta que nós queiramos nos consagrar ao Senhor e viver uma vida santa, os ataques vão continuar, vão se intensificar. Mas o que nós queremos ver é que essa é outra mentira, que nós não podemos viver o que nós ouvimos. E o objetivo dessa conferência é ajudar vocês a ser uma geração que vive o que ouve. Nós esperamos que, dia após dia, vocês vivam o que ouvem. Então, o próximo versículo diz, o Senhor fala, eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como também eu não sou. O que o Senhor nos tem dado? A palavra. E isso gera ódio no mundo, porque a palavra é a verdade, e o mundo diz que não existe verdade. A palavra nos salva, e o mundo não quer a nossa salvação. Então o mundo, esse defunto nesse caixão, esse mundo que jaz no maligno, nos odeia. Tudo que ele faz é motivado por esse ódio. Tudo que ele faz é motivado pela intenção de nos matar, de nos conformar a ele. Mas o Senhor diz, o mundo os odiou porque eles não são do mundo. Eu quero que você repita, eu não sou do mundo. Eu não sou do mundo. Assim como Cristo não é do mundo. Isso é tão importante que o Senhor volta a dizer, não peço que os tires do mundo, mas que o guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. O Senhor aqui está comparando você a Ele. Você não é do mundo, como o Senhor também não é. Agora, essa frase, não peço que os tires do mundo, mas que o guardes do mal, às vezes, para nós é intrigante, porque, puxa Senhor, por que o Senhor permite então que a gente viva num mundo desse jeito? Por que o Senhor permite que a gente seja bombardeado tanto? Por que permite que haja tanta mentira, tanto ataque, e que até alguns desistam, e muitas vezes até eu penso em desistir? Senhor, por que o Senhor não nos tira do mundo? Esse é o pensamento muitas vezes de alguém que não quer mais viver. O mundo é tão mau, o mundo é tão
contaminado e me ataca tanto, é melhor eu sair do mundo. Mas o Senhor falou, não. Ele orou ao Pai e disse, Pai, não os tires do mundo, mas guarda-os do mal. Por que o Senhor teve confiança de não querer que nós saiamos do mundo, mesmo sabendo que o mundo é tão mal? Porque Ele diz, eu lhes tenho dado a tua palavra. O que nos guarda do mal? A palavra. E o Senhor orou ao Pai por você e por mim. Ele disse, Pai, eu tenho dado a palavra para esses adolescentes. Nas reuniões de adolescentes, na leitura da Bíblia, nos livros, no alimento diário, no Jave, eu tenho dado a palavra para eles. Então, Pai, eu não estou pedindo que o Senhor os tire do mundo. Eu estou pedindo que o Senhor os guarde do mal. E é isso que acontece quando você vai até a palavra. Você é guardado do mal. E o Senhor tem confiança nisso. Confiança suficiente para deixar você continuar a viver no mundo. Então, se houver alguma ideia na sua cabeça de que é melhor sair do mundo, esse é um engano. Essa é uma mentira. O Senhor confia na palavra que Ele está dando a vocês. Ela pode guardar vocês do mal. Além disso, no próximo versículo, fala, no capítulo ainda 17 de João, ele diz, Pai, glorifica o teu Filho, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Você foi dado para o Senhor Jesus pelo Pai. Você pertence ao Senhor. Você é dele. Lembre-se, o título da nossa mensagem é A Quem Pertenço. A resposta está aqui. Você pertence ao Senhor. Ele diz, manifestei o teu nome a estes que me deste. Eram teus, tu os deste a mim. Aqui, esse versículo, guarde bem por toda a sua vida. Você era do Pai e foi dado e dada para o Filho. Hoje, você pertence ao Filho. Você não pertence ao maligno, também não pertence ao mundo que o maligno hoje está construindo para nos enganar. E continua, é por eles que eu peço. Eu não peço pelo mundo, mas peço por aqueles que me deste, porque são teus. O Senhor ora e pede por você todos os dias. Mesmo que você esteja sozinho na sua casa, ou sozinho na escola, ou algum problema, alguma situação, alguma dificuldade, saiba, Deus está pedindo por você. Ele não está pedindo pelo mundo. O mundo não tem nada a ver com Ele. Mas Ele toma conta dos que são dele, e você é dele. Próximo versículo, fala, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E olha só, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Sabe, o Senhor não só deixou você no mundo, o Senhor enviou você para o mundo. No lugar onde você está, você não é apenas, lembra do exemplo do peixe, né? Que tem as escamas e as barbatanas. Você não apenas está equipado com as escamas para se proteger de tudo que é negativo. Não, o Senhor também deu a você barbatanas, que fazem com que você consiga nadar contra a corrente do mundo. O mundo diz, todo mundo deve ir nessa direção. Você não precisa ir nessa direção. Deus confia naquilo que Ele colocou em você, que é o Espírito e a vida dEle. Esse Espírito e a vida são capazes de fazer você nadar contra qualquer direção que o mundo venha colocar. Além disso, não só você não precisa se conformar ou deve se desconformar do mundo, mas você também é capaz de levar os seus colegas, os seus vizinhos, os seus parentes, colegas de classe, conhecidos, a nadar contra a correnteza. Você pode compartilhar com eles a vida que você tem.
compartilhando a palavra que você tem, contando as experiências que você tem. A mesma palavra que foi falada para você, você pode falar para eles. E da mesma maneira como você creu, eles podem crer. Não apenas fique fugindo dessas situações, mas o Senhor não tirou você do mundo, o Senhor enviou você para o mundo. E no mundo você pode fazer diferença. Você pode se desconformar de tudo isso e pode ainda levar muitos com você. Lembre-se, o que o diabo quer fazer com os incrédulos é mantê-los debaixo do assassinato deles. O próximo versículo fala: o mundo, vocês passam por aflições. O Senhor sabe muito bem o que você sofre. O Senhor sabe as dificuldades que você enfrenta. Talvez você não fale para ninguém, está tudo guardado em você, mas o Senhor sabe. E Ele fala para você: eu sei, mas você precisa ter coragem. Por quê? Porque eu venci o mundo. Nós temos em nós, você tem em você alguém que já venceu todas essas coisas. Ele sabe como vencer. Então Ele diz para você: tenha coragem. Não desista. Não se conforme com o mundo. Pelo contrário, se desconforme. Você não é do mundo, você é meu. E eu já venci o mundo. Também, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, diz o seguinte: todos os que querem viver piedosamente vão ser perseguidos. É o que eu falei a respeito desse jovem. Ele estava debaixo de perseguição, porque ele queria ter uma vida piedosa, uma vida que expressa Deus. Mas ele não aguentou a pressão. Uma vez que ele deixou, as perseguições pararam. Porque ele não confiou na palavra que estava nele, no Espírito que estava nele, no nome que o Senhor já tinha dado a ele. E o último versículo fala: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Sabe o que são esses falsos profetas? São todas essas ideias que são divulgadas hoje na internet, nas escolas, entre os colegas. Tudo isso são falsos profetas. Eles estão falando mentiras. Por quê? Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Quem está no mundo? O maligno, o diabo. Mas em você existe alguém que é maior. Eu quero que vocês todos se levantem agora, nós vamos ler esses versículos novamente. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Agora, vire para quem está do seu lado e você vai falar esse versículo para ele. Não precisa dizer filhinho, tá bom? Fala o nome da pessoa. Filhinhos, vocês são de Deus. É de Deus. E vocês venceram os falsos profetas. Por quê? Porque aquele que está em você é maior que aquele que está no mundo. Muito maior. Infinitamente maior. Tem um hino, o número 207, que fala assim: não me tente com prazeres, nem com ganhos maus e vis. Fora, ó ilusões terrenas, honras vãs e seus ardis. Ardil é uma armadilha, um engano. Então aqui,
O mundo tem muitas ilusões, tem muitos prazeres, muitos ganhos, muitas honras, mas tudo isso é vão e vil. Ídolos, já não mais tenho. Eu não mais pertenço a mim. A Jesus, meu coração dei, e pertenço a Ele, enfim. E o coro diz, não pertenço a mim. Não pertenço a mim. Eu repito, não pertenço a mim. A Jesus pertenço. Já não pertenço a mim. Vamos levantar, vamos cantar esse hino. A segunda estrofe diz, oh, descanso abençoado. Quando nós nos rendemos ao Senhor é um descanso. Enquanto nós ficamos lutando para ver para quem nós vamos nos entregar, nós estamos numa luta, numa batalha. Mas quando nós nos entregamos ao Senhor, esse é o descanso. Só a Cristo pertencer. E do eu ser despojado para Ele me encher. Oh Jesus, vem possuir-me, faz-me totalmente teu. Tu em mim, porção tão rica. Ó que gozo, tu és meu. E a última estrofe diz, ó cansada alma em luta, cessa-te de bater. Você está cansado? Está cansado de lutar contra a carne, contra o mundo? Cessa esse debate. A Jesus te rende logo, para só a Ele pertencer. Uma vez, Ele deu tudo por você. Hoje, Ele pede tudo teu. Ele tudo concedeu-te. Dá, pois, teu amor a Deus. Não me tentes com prazeres, nem com ganhos maus evis. Ora, ilusões terrenas, ó
use as palavras desse hino para orar ao Senhor. Ore ao Senhor pessoalmente, declarando as palavras deste hino para Ele e se consagrando a Ele. Ok?